Olha aí. Tá vendo? Eu Chegou a... queria fazer um ao vivo eu sozinha, aí deu certo. Eu vi que não era o celular que estava com problema, né? Então era alguma Ah, outra coisa. eu já vi uma live que foi assim também. Problema É, de quem tem que lidar com a tecnologia, né? é, mas deu certo, Carla. Que bom, que bom. Ah, que bom. Então, Bárbara, eu só queria que tu gravasse, assim, salvasse no final a live pra Tá, gente. tá salvo. Eu só queria que você me dissesse qual é o tema para fixar, para eu digitar. Eu não Pronto. lembro. Tá, Eu não deixa eu lembro. botar aqui. Ai, conseguimos. O pessoal tá feliz aqui, batendo palma. É o quê? O pessoal tá feliz aqui que a gente conseguiu, tá vendo? O pessoal tá... Vamos lá, deixa eu pegar aqui, gente. Desafios que eu tinha salvo no celular. Vamos lá. Desafios, no plural? Desafios Sim. de uma escola afro-brasileira em um país colonial, patriarcal e adoecido. Agora vai, meu povo. Pronto. Foi. Pronto? Tá ótimo, maravilha. Então, Bárbara, primeiramente agradecer imensamente por aceitar esse convite. Na verdade, eu fiz o convite achando que não ia aceitar. E aí, porque a gente é uma referência, a Escola Maria Felipe é uma referência a nível de Brasil. Eu acho que uma frase que a Luane, que até está acompanhando aqui, ela colocou numa publicação dela, para mim, resume muito o que é estar aqui conversando contigo. Ela colocou assim: a Escolinha Maria Felipe está para o Brasil como a Wakanda está para o Ocidente. Eu achei Ah, isso fantástico. tá. Lindo isso. Lindo. Obrigada por E, isso. e realmente é uma honra imensa estar conversando contigo aqui, para a gente poder conhecer um pouco do projeto lindo que vocês têm. E aí eu queria, primeiramente, começar me apresentando, né? Eu sou Carla Fernanda, eu sou professora da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, sou psicóloga, sou coordenadora do Núcleo de Estudos sobre Gênero, Raça, Classe e Trabalho, que é o NEGRAT, né? Que a gente está aqui. Então, se quiserem acompanhar o que a gente tem feito, sigam aí o perfil. E além disso, mulher negra, né? Precisa demarcar esse espaço. E aí eu queria também que a Bárbara se apresentasse para que as pessoas conhecessem um pouco da Bárbara. Quem é Bárbara? Então, eu sou a Bárbara Carinha, né? Sou mãe da Iana, sou mulher negra, sou nordestina, minha formação de origem é da área de Química, né? Eu sou licenciada em Química, com mestrado e doutorado na área de ensino de Química, e entro na seara da educação infantil a partir da chegada da minha filha. Quando a Ianinha ela chega, né, as minhas demandas assim intelectuais elas aumentam porque eu começo a pensar também na questão da educação no campo da infância. Antes eu pensava mais nas pesquisas voltadas para o ensino superior, para a formação de professores e professoras, bem como para a educação básica no sentido do ensino médio, que era onde a química chegava, né? Então, com a Ianinha, passo a pensar essa questão da infância e mobilizar, né, todo um esforço muito grande na minha vida para estudar essas questões, né? Então, sou aqui soteropolitana, apesar de uma ascendência quilombola, né? Minha família é de Quilombo, minha mãe, a minha avó, minha bisavó, meu pai é um homem também da ilha de Taparica, né? Então, enfim, somos isso. Somos irmãs. Também. Então, eu
queria só começar a nossa live, para a gente começar sobre a temática, né? Eu queria só contextualizar um pouco sobre a importância, né, do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira, que a gente está num contexto de um país que isso é relegado a segundo plano, que isso na verdade, colocado em favor de um Estado colonial, porque a gente tem a lei, mas a lei não é colocada em prática na maioria das escolas. Então, a nossa história, por exemplo, eu na escola, eu não tive acesso à história e cultura afro-brasileira e africana. Eu tive uma história que me contava sobre a escravidão, a história da escravidão. Então, nos colocava no lugar de escravos. Então, num lugar naturalizado, num lugar de submissão, num lugar de passividade. E nós fomos retirados de um continente de maneira brutal, fomos escravizados, fomos deixados após a abolição na marginalidade, não foi dado renda, não foi dado escola, não foi dado trabalho, não foi dado moradia, direitos, oportunidades. Então, assim, o Nizam Almeida falou uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz assim: o povo sem escola, ele tem cor. E a gente sabe que logo após a abolição, as pessoas negras e pessoas que tinham doenças contagiosas eram proibidas de ir para a escola. Então, não falaram para a gente sobre eugenia, sobre um plano para realmente extermínio de um povo. E tem um médico eugenista, né, João Batista Lacerda, que ele trazia o plano de extermínio em relação ao povo. Ele dizia que em 100 anos, após a abolição, eles teriam exterminado o negro no Brasil. Então, eles não conseguiram por quê? Porque a gente resiste, reexiste, não se fala nas escolas, fala sobre Zumbi dos Palmares, mas não se fala de Dandara, não se fala de Teresa de Benguela, não se fala de Esperança Garcia, não se fala de Carolina Maria de Jesus, não se fala de Maria Filipa. E aí, nesse sentido, eu queria que você falasse para a gente quem foi Maria Filipa de Oliveira, qual a importância dela, para que as pessoas tenham acesso, elas saibam quem é Maria Filipa e não fique relegada a segundo plano, a último plano, na verdade, que a gente nem ouve falar sobre isso. Então, queria que você expusesse quem foi Maria Filipa. Maravilha, Carla, maravilha. A escolha do nome da escola, inclusive, né, veio muito desse pensamento, né, da gente, primeiro, a nossa filha era uma criança, uma menina negra, né, então eu penso que esse lugar de representatividade, da importância de mulheres negras na história da população brasileira precisava ser pautado em pensar uma escola projetada para essa criança, né. E enquanto uma mulher soteropolitana, enquanto Ianinha, uma criança também de Salvador, a gente imaginou que esse contexto de Nordeste, de Bahia, a gente precisava pensar em uma representatividade negra feminina, né? Sem titubear, o nome que nos ocorreu foi Maria Filipa, por conta desse histórico que você traz de invisibilização, né? Da luta de mulheres negras, da potência dessas mulheres na dimensão histórica social brasileira. Então, a gente tem uma independência do Brasil que ocorre na Bahia, que vai ser protagonizado por grandes nomes, inclusive por nomes de mulheres, né? Entretanto, nas escolas a gente escutava muito falar, né, de Joana Angélica, e a gente escutava muito falar de Maria Quitéria. Entretanto, a gente não escutava falar de Maria Filipa, que eram os 3 grandes nomes femininos de grande importância da independência do Brasil na Bahia. E quando eu ouvi a primeira vez falar de Maria Filipa, eu me questionei de imediato, né? Por que não? Por que ter passado toda uma educação básica, um processo de escolarização básica, sem ter escutado falar dessa mulher na escola, né? E ali eu entendi que
a gente sofre, né, como diz a Carla Cotirene, um processo interseccional de opressões na qual, no centro desse cruzamento dessas avenidas identitárias, a questão de raça ela se sobressai. Então, nós somos oprimidas pelo patriarcado, por sermos mulheres, mas nós somos duplamente oprimidas por sermos mulheres e pessoas negras. E esse fato de sermos pessoas negras, ele se sobressai, né? Então, por isso que era muito comum se ouvir falar de Joana Angélica, por isso que era muito comum ouvir falar aqui no 2 de julho da Maria Quitéria, e não se tinha nenhum tipo de conhecimento, de socialização do conhecimento acerca da Maria Filipa. Então, esse foi um grande nome, né? Maria Filipa é uma mulher negra, baiana, da ilha de Taparica. Por isso que eu fiz questão de falar do meu pai, que ele é um homem da ilha de Taparica. Então, aí tem sangue, possivelmente, da Maria Filipa aí correndo nas veias. E era uma mulher ex-escravizada, né, de uma família do Sudão, na África. E a Maria Filipa, ela era marisqueira, no contexto da independência do Brasil na Bahia, e ela chefiou uma grande tropa, né, de pessoas locais contra as invasões portuguesas, né? E essa grande tropa envolvia homens, mulheres, envolviam pessoas ex-escravizadas, envolviam pessoas indígenas, né, da comunidade tapuia, envolviam grandes, numerosos quantitativos de pessoas. Então, ela era uma pessoa de referência para essa tropa, de referência não só física, mas de referência intelectual, né? Então, essas tropas da Maria Filipa, essa tropa incendiou 40 embarcações portuguesas. A gente não está falando de pouca coisa, né? Incendiou 40 embarcações. As mulheres da tropa seduziam os soldados portugueses e davam surra de cansanção, que é uma planta da vegetação nordestina, uma planta local, que causa uma coceira absurda, né? Nas pessoas que têm contato físico com a planta, então davam surras de cansanção nesses homens. Enfim, espantavam as tropas, né? Guerrearam contra aquelas tropas com os instrumentos manuais e intelectuais que se tinha. Hoje, para mim, é muito doloroso, por exemplo, abrir o Wikipédia e ler sobre a Maria Filipa. Eu fiz essa experiência em janeiro, porque lá na escola a gente ficou de falar sobre várias heroínas negras da história do Brasil, e cada pessoa ficou com uma, e eu fiquei com a Maria Filipa, né? Então eu fui refazer minhas pesquisas sobre a Maria Filipa, e eu vi, por exemplo, no Wikipédia que falava sobre a possível existência da Maria Filipa, a história mitológica da vida da Maria Filipa. Entretanto, esse campo da possibilidade não é posto para mulheres como Joana Angélica, como Maria Quitéria, né? Esse campo da possibilidade é posto para uma mulher negra, né? Para uma mulher negra que teve uma história potente, uma história muito potente em uma página importantíssima da história do Brasil, que é a independência do Brasil na Bahia. Então, nesse sentido, o racismo estrutural e o racismo institucional colocam essa mulher no campo mitológico, né? De uma possível existência ou não, de uma possível atuação social ou não. Então, essa é a grande Maria Filipa, e nos orgulha muito. No ano passado, a gente teve o aniversário da Caiala lá na escola, né? A gente tem vários aniversários lá na escola das crianças, e a heroína que a Caiala escolheu para o tema do aniversário dela foi a Maria Filipa. Então, para a gente foi de uma emoção imensa, né? Uma menina negra de 4 anos, a mãe perguntar para ela que tema é que você quer, ela diz: meu tema é Maria Filipa. É a heroína das nossas crianças. Até me emociona ouvir uma história dessa, porque é justamente disso que a gente está falando, né? Que as nossas crianças, elas não tiveram essa oportunidade. Na verdade, nós, enquanto crianças, não tivemos a oportunidade de ver referências e de querer. A gente queria o aniversário da Branca de Neve, a gente queria o aniversário das princesas todas elas brancas. E ver uma criança dessa querendo o aniversário dela com a Maria Filipa, é uma homenagem e é um reconhecimento e é uma representatividade que a mudança que vai ser
no cenário dessa criança, é outro. Então, assim, para mim é muito, assim, é um exemplo, assim, vocês são um exemplo a ser seguidos, porque pensar em crianças que vão virar adultos, conscientes do seu lugar, conscientes do lugar que ocupa e conscientes também desse racismo estrutural que coloca esses indivíduos nesse lugar, é libertador, na verdade. Então, é muito bonito ver isso. Outra questão também que eu fiquei pensando em trazer, tem alguns pensadores afrocentrados que eles têm trazido a importância de uma educação pluriversal, né? Então tem Renato Nogueira, aqui no Brasil tem Renato Nogueira, tem Asa Nigéria. A Asa Nigéria é outra que eu mandei, que eu sou audaciosa, mandei o convite para ela, e ela automaticamente já aceitou. Daqui a 2 semanas a gente vai estar com ela, maravilhosa. Uma referência, né? Uma referência no que diz respeito ao pensamento afrocentrado, ao mulherismo africano, à educação pluriversal. E aí também tem a Catiúcia Ribeiro aqui. E esses pensadores, eles têm fugido desse modelo de universalidade do conhecimento, né? Que é um conhecimento europeu, que, portanto, traz um modelo patriarcal, um modelo colonial, heteronormativo, que o que resulta numa educação racista, numa educação homofóbica, misógina, e acaba invalidando tudo o que foge a esse modelo hegemônico. E aí, sobre essa educação pluriversal, pensar em uma educação que fuja apenas desse modelo padrão, que é o modelo greco-romano, né, de filosofia greco-romana, mas pensar em uma educação africana, pensar em uma filosofia africana, pensar em filosofias africanas, né? É até injusto falar em filosofia no singular, porque são muitas línguas faladas, mais de 2.000 línguas faladas no continente africano, com uma variedade muito grande. A gente falar em filosofia única, não, mas filosofias. Mas filosofias africanas, indígenas, e por aí vai. Então, assim, pensar nesse modelo pluriversal, um modelo que vai pensar essas outras formas de conhecimento, como é que a escola ela tem agido nesse sentido? E aí a minha pergunta é porque quando eu vi no site de vocês, assim, que eu até coloquei assim na divulgação, né? É uma escola que utiliza metodologia baseada no referencial teórico da decolonialidade do saber e da pedagogia histórico-crítica. E aí eu queria que você abordasse um pouco sobre isso, sobre esse referencial teórico que vocês se utilizam como base na escola. Certo. Então, a gente articula, né, 2 referenciais. A gente está situado aí no que a gente nomeou de um referencial crítico decolonial, porque a gente mobiliza 2 teorias. Na verdade, as teorias pedagógicas decoloniais também estão no campo plural, né? Não existe uma teoria pedagógica decolonial, né? A gente mobiliza principalmente autores e autoras negros e negras para pensarmos uma perspectiva cosmogônica decolonial. No campo, né, da pedagogia histórico-crítica, a gente aí pensando juntamente com a decolonialidade, a gente vai ter bases epistemológicas distintas, né? A pedagogia histórico-crítica está no campo do materialismo histórico-dialético, enquanto que a decolonialidade vai estar dentro dos estudos pós-modernos, né? Então, em termos de bases epistêmicas, a gente tem referenciais distintos. O que a gente acredita é que a gente pode mobilizar categorias e conceitos de diferentes teorias, de modo a contemplar aquilo que a gente acredita enquanto projeto histórico, né? Enquanto idealizadora, né, junto com as outras pessoas que pensaram esse projeto, nós não nos sentíamos contemplados por uma única
percepção, por uma única perspectiva, né? Então, dentro da pedagogia histórico-crítica, a gente vai mobilizar a importância, por exemplo, dos conhecimentos clássicos, né? Obviamente que a gente vai problematizar esse conceito de clássico, né? O que é clássico? Por que historicamente os clássicos são clássicos europeus e na contemporaneidade, nesse eixo Norte-América-Europa? Mas é importantíssimo, né? Não só para o desenvolvimento humano, a apropriação dos conhecimentos clássicos, porque são eles que impulsionam o desenvolvimento das funções psíquicas superiores, o desenvolvimento da humanidade. A escola, ela é corresponsável no desenvolvimento da humanidade dos sujeitos, na parcela social desse desenvolvimento. Ao mesmo tempo que ela nos ajuda a pensar, por exemplo, a apropriação de um outro idioma, porque a escola, ela é bilíngue. Sendo bilíngue, ela poderia ser bilíngue em qualquer outro idioma além do português. Mas a gente escolheu, por exemplo, o inglês, né? Então, como pensar uma escola decolonial que se rende ao colonialismo da língua, da grande língua universal, que é o inglês, né? E aí a gente vai se referenciar, por exemplo, na pedagogia histórico-crítica também, para a gente pensar esse elemento, né, do idioma como um instrumento de aquisição de poder, né, como diz o Demerval Saviani, dominar aquilo que os dominantes dominam é condição de libertação. Então, o inglês, ele abre portas, né? Hoje, por exemplo, sou uma mulher negra de quase 33 anos, né, que estou pela, sei lá, qual vez, acho que quinta vez, tentando voltar a aprender inglês, né? E eu sempre me questiono, me pergunto, como se a escola cumprisse o seu papel, né, de fazer com que eu me apropriasse do idioma e não passasse a escola básica toda estudando o verbo to be, que até hoje eu não sei, em quais lugares eu não estaria, o que eu não conseguiria ter acessado, sabe? Porque sem o idioma, por exemplo, eu, mulher negra, nordestina, filha de ex-empregada doméstica, consigo conquistar uma série de coisas na minha vida, óbvio, não pela lógica meritocrática, eu não sou louca de dizer que sozinha eu conquistei tudo, né? Pelo contrário, conquistei com a mobilização de toda uma comunidade, porque a gente é coletivo, né? Mas eu posso dizer que dentro das possibilidades que me foram ofertadas na vida, com 27 anos eu fui doutora. E aí eu fico pensando nessa menina negra da favela, da periferia, se eu tivesse tido acesso, além de tudo que eu tive, né, pela luta coletiva do meu povo, se eu tivesse tido acesso também ao idioma do inglês, onde hoje eu não estaria. Às vezes me ocorre esse pensamento, né? Então, para mim é muito importante, né, pensar essa questão do clássico hegemonicamente valorizado. Então, a gente pensa que as nossas crianças, elas precisam se apropriar de um processo de escolarização que se dá em duas vias, o hegemônico e o contra-hegemônico, né? A gente precisa, eu hoje, por exemplo, você falou de filosofia pluriversal, gostei muito porque eu estou fazendo uma segunda graduação, desde 2016 estou estudando filosofia, e eu estou escrevendo meu TCC, né, sobre filosofia Ubuntu, e estou lendo essa galera toda aí que você falou, né, enfim, e, por exemplo, eu fiz todo um curso de graduação ocidentalizado, nesses últimos anos, né, de 2016 para cá. Todo pensado a partir de uma perspectiva universal, eurocêntrica, brancocêntrica. Então, é um esforço epistemológico outro que eu fiz no meu curso de graduação para, além de estudar com Kant, Hume, Leibniz, Aristóteles, etc., etc., estudar Marimbani, estudar Ramotti, estudar Renato Nogueira, estudar Catiúcia Ribeiro, uma série de outras pessoas, né, que mobilizam o pensamento filosófico para outras cosmogonias, né, que não a percepção, a cosmovisão única europeia, né? Então, essa é uma ideia.
E vale a pena até ressaltar que eles não negam que eles não invalidam a filosofia ocidental, a greco-romana. Eles não invalidam, na verdade, é pensar uma educação pluriversal, é saber que não existe somente um tipo de conhecimento, um tipo de filosofia, como nos foi apresentado. Existem outros tipos e que a gente precisa conhecer esses outros tipos, né? Sim, com certeza, com certeza. Né? Então, aí a gente vai, por exemplo, pensar a decolonialidade. Né? Uma possibilidade que existiria para a nossa escola é uma percepção afrocêntrica, por exemplo. Né? A gente poderia. Eu gosto muito do Ashanti, inclusive na universidade, eu esqueci de falar que eu sou professora da Universidade Federal da Bahia, né? Estou vice-diretora também do Instituto de Química e tal. E aí, no programa de pós-graduação, inclusive, eu oriento a Érica, que trabalha, né, com a afrocentricidade. Mas a gente pensou na decolonialidade do saber a partir de marcos referenciais negros, né? Por que isso? Porque a gente pensa nisso que você acabou de falar, né? A ideia não é sair de um eurocentrismo para que na escola a gente abra a mão completamente de tudo que foi produzido, pensado na Europa e foque unicamente dentro da lógica do conhecimento, da cosmovisão africana. A gente pensou a decolonialidade porque a gente mobiliza diferentes marcos civilizatórios, né? Então, a nossa civilização, em termos de Brasil, ela foi constituída por um caldeirão cultural, né? Que tem como base os conhecimentos, né, e a cultura africana, a cultura ameríndia e a cultura europeia também, tem a sua parcela de contribuição. Então, a decolonialidade vai ser escolhida a partir dessa referência e a gente vai mobilizar dentro do campo, né, teórico, autores como Abdias do Nascimento, né, que vai trazer muito antes, por exemplo, do Boaventura de Souza Santos, que vai trazer uma noção de epistemicídio, o Abdias do Nascimento vai trazer uma concepção de genocídio epistêmico, né? Ele vai dizer que no genocídio negro brasileiro, aquele clássico do Abdias, ele vai pautar não só um genocídio físico pelo braço armado do Estado, né, que é extremamente letal no nosso país, e a gente tem acompanhado isso principalmente dentro do contexto de quarentena. O Estado brasileiro ele é mais letal que o Covid-19, e a gente acompanha isso nas notícias o tempo todo, e não só nas notícias, né? Hoje eu falo nas notícias porque eu estou em um contexto de classe média, mas a minha família mora na favela. Então eu acompanho isso também, como eu acompanhei a minha vida toda, desde muito pequenininha, que eu vi o primeiro corpo negro tombado no chão na minha rua, né? Então a gente acompanha isso a nossa vida toda, mas, ao mesmo tempo, a gente sofre processos simbólicos de genocídio cultural a partir do genocídio das nossas percepções religiosas, do genocídio da nossa cultura, do genocídio da nossa subjetividade no sentido da intelectualidade. Nos matam nessa sociedade de diversas formas, a ponto da Ana Flausina dizer, no Corpo Negro Caído no Chão, um outro livro muito potente sobre o genocídio negro no Brasil, que antes da bala chegar ele já estava morto. Então, muitos de nós, né, pessoas negras, a gente vai se desconfigurando da nossa subjetividade nesse contexto de construção de um não lugar. Para essa sociedade, quando a gente hoje vai falar de por que as pessoas na favela, elas não se cuidam, não usam máscara, né? Porque essas vidas não importam, e o Estado nos diz isso desde que a gente nasce. Então, não é hoje com o Covid-19 que de uma hora para outra a gente vai desconstruir a noção de desimportância da nossa existência. A gente vai continuar olhando para a gente e vai continuar se vendo como aquela juventude que morre a cada 23 minutos. A gente vai continuar olhando para a gente e a gente vai continuar lembrando de cada nome, de cada amigo nosso que se foi. E a sensação de que a gente seria o próximo a qualquer momento. A sensação de cada aniversário que a gente completa, de que a gente sobreviveu, de que a gente completou mais um ano, é muito diferente para a gente tudo isso, né? Então, essa é a tônica, né, que o Abdias do Nascimento traz para o genocídio epistêmico. Para mim, isso é o livro tem 40 anos, 42 anos, né? Então é algo, por exemplo, que antecede para mim o Abdias do Nascimento, ou
Boaventura de Souza Santos. Então, por exemplo, é quem a gente vai citar para tratar desse conceito. Quando a gente vai falar, por exemplo, de pilhagem epistêmica, né, é justamente o discurso sobre a colonialidade, né, que a gente vai pautar, né? Ai, gente, me fugiu o nome do autor, mas daqui a pouquinho eu me recordo, né, que é um autor negro também aqui da América Central, que vai pautar nessa obra, né, Discurso sobre a Colonialidade, a ideia de um processo de sequestro de conhecimentos dos outros povos, né? Então, não apenas a ideia do epistemicídio, que é o apagamento do conhecimento, mas na nossa história tiveram muitos processos de sequestro de conhecimento. Então, a gente, por exemplo, vai pautar isso na escola, tudo que a gente pauta na escola é uma escola de educação infantil, então a gente precisa pautar de uma forma leve. Sim, sim. A gente vai desenvolver uma educação antirracista sem nunca falar sobre racismo com as crianças, né? A gente vai estar falando de potência ancestral africana. A gente vai estar... E aí a gente fala muito de África. E por que a gente fala muito de África, né? Porque a gente mesmo mobilizando, né, a cultura africana, ameríndia e europeia, a gente está numa cidade que é Salvador, que tem 84% de população negra, meu bem. Então, a gente acha que não existe recorte racial no sentido de negritude para essa cidade, né? O outro aqui é o branco. A gente que historicamente foi outrificado. A gente que historicamente foi colocado nesse lugar subjetivo de inferiorização de subalternidade. Um lugar que nos é reservado ali na cota, um lugar que nos é reservado ali naquele pequeno espaço, né? Mas nós somos maioria. A gente não tem consciência disso porque é um processo histórico de colonialidade que também adentra o nosso psiquismo. Então, não basta dizer que o outro é subalterno, é preciso fazer com que o outro acredite que ele é inferior. E esse processo é muito brutal. Oi? Ele acaba acreditando que ele é inferior. Exatamente. O nosso psiquismo é um forte aliado do racismo estrutural. E é aí que a sociedade age em tudo. Em tudo. Porque quando a sociedade coloca apenas uma estética branca na televisão para dizer que o branco é belo, isso entra na nossa cabeça. E a gente passa a acreditar, né, que nós não somos belas. Quando a sociedade... Como? Sim, pode. Ainda tem outra coisa, só para dar um parênteses. Além da questão da televisão, ainda tem o fato de a gente não ler autores negros. Por exemplo, Machado de Assis eu li e vim saber um dia desse que o Machado de Assis era negro. A gente não sabe, Exatamente. a gente não tem referências. Então, até mesmo no que diz respeito à questão da intelectualidade, a gente não se vê em lugar nenhum, porque a gente não lê autores negros que falem sobre, que abordem sobre determinados aspectos, e por não ler, a gente não se vê naquele lugar. Então a gente também é relegado para um plano, para um lugar de falta de intelectualidade também, né? Sim, exatamente, exatamente. Eu fiz uma graduação, um mestrado e um doutorado, e como eu falei, hoje eu faço filosofia desde 2016, e eu nunca tive, por exemplo, uma professora negra. Nunca tive. Nesse semestre agora eu ia ler o primeiro autor negro, né, que o professor propôs a leitura dos Condenados da Terra, do Francis Fanon. Mas já na filosofia contemporânea 2, na última filosofia lá das histórias, né? Então, de fato, há uma construção, né, de um não lugar de intelectualidade para a negritude. Bárbara, acho que eu saí, acho que tu tá me vendo? Não. Nossa. Acho que Voltou. porque tem uma pessoa constantemente me ligando aqui. Voltou. E a tua voz está baixa para mim. Eu não sei se para as pessoas está baixa assim. Ficou baixa a voz. Para vocês vocês estão ouvindo bem a Bárbara? Estão ouvindo bem?
Bom, o autor que eu esqueci o nome, um crime, é o Aimé Césaire. O Césaire, ele vai trazer, sem trazer o termo pilhagem epistêmica, ele vai trazer a noção de pilhagem. Então, a gente cita também, né? A gente, obviamente, vai trabalhar com uma autora que, para a gente, está dentro do campo da decolonialidade, que é a Lélia Gonzalez. Uma categoria diamétrica que a Lélia Gonzalez vai trabalhar, por exemplo, no ano passado, a gente pensou o ano letivo a partir de um grande projeto intitulado O que há diamétrica em nós. Então, a gente pensou essa relação da composição da Constituição do nosso... Deixa eu ver. Só um minutinho aqui, Bárbara. Deixa eu tentar ajeitar aqui, que eu não estou te ouvindo muito bem. Só um minutinho. Tá bom. Só um minutinho. Acho que agora eu vou te ouvir. Botei o fone porque ficou muito baixo depois que a pessoa tentou me ligar. Fala aí. Pronto. Agora eu estou te ouvindo. Está me ouvindo? Pronto. Das nossas terras a partir da Constituição Ancestral Africana, né? Então, por exemplo, na nossa escola, a gente vai pensar essa grande contribuição africana, até mesmo pela constituição local da nossa cidade e do nosso estado, né? No ano passado, por exemplo, a gente teve esse grande projeto, que foi o que há de América em nós, que foi subdividido em 3 unidades, né, em 3 eixos. O primeiro eixo foi ancestralidade, o segundo eixo identidade e o terceiro eixo comunidade. E o que nos ajudou a pensar essa constituição das unidades do ano letivo de 2019 foi a filosofia Sankofa. E aí a gente vai pensar Sankofa. E aí a gente vai pensar que só entendendo as nossas constituições ancestrais, né, de onde a gente veio, e aí pensar a ancestralidade não necessariamente a partir de laços consanguíneos, né, mas a partir de um lugar intelectivo, cultural, de identidade histórica que nós acessamos coletivamente, que nós entendemos que nós somos nessa sociedade. E entendendo de onde a gente vem, entendendo quem a gente é que a gente consegue projetar os nossos passos nessa sociedade dentro de uma perspectiva afrofuturista, né? Então, assim, se a gente olha para um passado, Carla, que é um passado inexpressivo, no sentido da nossa positividade no mundo, se a gente olha para um passado que é um passado escravagista, como que a gente vai compreender quem a gente é no sentido da potência humana? A gente não tem possibilidade disso, né? Então, eu me recordo muito que na minha turma da minha escola, eu lembro que todo mundo pensava em coisas muito potentes, né? E mesmo eu estudando numa escola técnica, eu estudava no Cefet, eu não me projetava onde as pessoas se projetavam. As pessoas se projetavam como engenheiras, como médicas, né, na área jurídica, como advogadas. Eu não conseguia. Eu conseguia, por exemplo, pensar em ser professora, porque eu tive uma professora negra em algum momento da minha vida no meu bairro, né? Então, há uma criação do autorreferente a partir da lógica da representatividade, que onde eu não me vejo, eu não me penso, eu não me projeto. Então, se eu olho para a minha história e eu vejo um passado de subserviência, eu vou me relacionar muito bem com essa relação hierárquica que a sociedade me impõe, que me diz que eu sou menor. Então, o que a gente precisa operar nos espaços escolares, primeiramente, é na reconstituição identitária do passado. E isso é necessário tanto para crianças brancas quanto para crianças negras, não é só para criança negra, não. Crianças negras precisam acessar a sua constituição histórica para saber que elas vieram de um outro lugar, que não unicamente um lugar de escravidão. Esse lugar de escravidão é um lugar muito recente. A gente está falando aí de 4 séculos. O que a escola básica no Brasil faz com a população em geral é criminoso. Né? A gente tem uma humanidade... a história da gente a isso, né? A isso. A gente tem... Né? A gente tem uma humanidade que surge no continente africano, né? Essa própria ciência que a gente tanto valoriza, né? Ela vai pautar a partir de marcos arqueológicos que o fóssil humano mais antigo encontrado no mundo foi encontrado no continente africano, né? E por que a gente surgiria no continente africano e as
comunidades oriundas desse continente ficariam apagadas e completamente sem vida, esperando surgir o escravagismo diaspórico no contexto da modernidade, né? Não faz o menor sentido. Nós tivemos grandes civilizações na antiguidade africana, civilizações inclusive anteriores. A gente vai ter que Kemet é de cerca de 3.000 anos antes de Cristo, enquanto que Kemet, o Egito, enquanto que a Grécia é cerca de 2.000 anos. Então, assim, e a gente está falando de uma civilização extremamente potente, porque apagaram do rol da história grandes civilizações africanas, mas a civilização, por exemplo, quemética, não conseguiram apagar. Então, pilharam os seus feitos, né, para o eixo greco-romano, e também tentaram apagar a africanidade egípcia, que deu tanto trabalho a Sheikh Anta Diop para provar de novo que o Egito era preto, que o Egito é africano. Né? Então, a gente está falando, sim, né, de uma ancestralidade africana existente, e não só existente, como potente. A gente vai ter uma matemática no continente africano, né? Tá? E isso não é palavra, sabe? Isso não é oralidade, como as pessoas dizem, que a gente estuda o continente africano porque está no campo da oralidade, na oralidade as coisas se perdem. Não é isso, a gente tem registros, a gente tem papiros, né? O papiro de Hindi, que é o papiro um dos papiros da matemática africana, por exemplo, a gente vai ter lá descrições do Teorema de Pitágoras, a gente vai ter lá deduções aritméticas, a gente vai ter o primeiro artefato matemático existente no mundo, a primeira calculadora existente no mundo, o osso de Lebombo, o osso que tem 35.000 anos, né? Lá encontrado na Suazilândia, na República Democrática do Congo, o osso de Xango, 20.000 anos. Então a gente vai ter uma matemática muito consistente naquele continente, que vai propiciar o desenvolvimento de pirâmides, que vai propiciar o desenvolvimento de uma arquitetura, né, de um urbanismo, que vai pensar nas dimensões da cidade geometricamente, né, pensando aí nas enchentes do Nilo e etc. e tal. Então, vai ser muito mais fácil para essa sociedade negar esses conhecimentos, dizendo, por exemplo, que as pirâmides foram trazidas por extraterrestres. Quer dizer, coisas extremamente mais surreais as pessoas conseguem acreditar para negar a intelectualidade africana no campo da matemática, que se antecedia em milênios da existência de Pitágoras, que se antecedia em séculos, né, a existência de Pitágoras, Tales de Mileto e etc. Não há como pensar em construção de pirâmide, por exemplo, sem pensar em Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras está presente no papiro de Hindi 8 séculos antes de Pitágoras nascer, né? Então, obviamente, que a afroetnomatemática vai ser certeira quando ela não chama de Teorema de Pitágoras e chama, por exemplo, de Teorema do Triângulo Retângulo. Eu trouxe aqui apenas um exemplo da matemática, poderia trazer inúmeros outros. A minha área da química poderia trazer inúmeros exemplos da medicina, da astronomia, da arquitetura, da filosofia, né? Para mostrar, enfim, estou falando das áreas que eu acesso por conta das minhas pesquisas, né, do que eu estudo. Para mostrar como que o nosso passado ancestral é não só potente, como é pioneiro. E como que esses processos de viagem foram eficazes, né? Fizeram que essa filosofia analítica da modernidade conseguisse construir bases ontológicas gregas muito bem consolidadas, né, que fazem com que a gente acredite que a Grécia é o berço de tudo, do pensamento humano, de um modo extremamente ingênuo. Eu acho ingênuo, mas ao mesmo tempo... Ingênuo, injusto, né, violento, porque muitos deles foram... em África, beber do conhecimento de África e se utilizar desse conhecimento e disseram que é deles, né, também. Exatamente. Eu falo ingênuo porque, assim, aqui a gente tem uma expressão que é comer CH, né? Comer CH é acreditar numa mentira, né? Deixa eu só falar rapidinho, só um minutinho. Acho que a minha tá lá fora para pegar a chave do Danilo. Liga pro Danilo.
A pessoa que estava me ligando aqui mandou mensagem aqui, eu tive que sair, desculpa. Sim. Mas tudo bem. Eu falo ingênuo porque a gente acredita. É muito doido. A gente acredita que no mundo imenso, né, com tantas potências, tantas localidades, tantas comunidades extremamente potentes, a gente acredita em tanta coisa. A gente acredita que a Grécia, a pedagogia surge na Grécia com a paideia grega. A gente acredita que a química surge na Grécia, lá com Leucipo, Demócrito, Epicuro, com os continuistas e descontinuistas. A gente acredita que a matemática surge na Grécia com Tales de Mileto, a filosofia, né? Que a geometria surge na Grécia com Euclides. A gente acredita que o direito surge na Grécia com a República de Platão. A gente acredita que a biologia surge na Grécia com a classificação de seres vivos de Aristóteles, que a história surge na Grécia com Heródoto, que a geografia surge na Grécia, que as artes surgem na Grécia com a tragédia grega, que a literatura surge na Grécia com Hesíodo e Homero. Óbvio que tem um problema nessa narrativa. E a nossa mente é tão projetada colonialmente para a gente assimilar um lugar de subalternidade do resto do mundo, que não centralmente pensado a partir do marco referencial europeu, que a gente acredita no milagre grego, que é um mito da modernidade, né? Então, assim, é desses outros lugares que a gente busca falar na nossa escola. Então, na nossa escola, as crianças estudaram o papiro de Hindi, né? Vai pensar em formas geométricas. Vamos falar do triângulo, então vamos fazer uma maquete de pirâmide, vamos ver lá a formazinha no papiro, né? A professora ou o professor imprimiram um papiro. Vamos lá, contagem. Esse osso de Lebombo era um fêmur de beduíno que as pessoas africanas talharam em vários cortes para utilizar aqueles cortes como estratégias de contagem de fases da lua, de quantos dias faltava para a caçada, do ciclo menstrual, enfim. Então, as crianças construíram com argila um osso de Lebombo. Então, essas estratégias de pensar a educação infantil a partir de outros marcos referenciais que não o eurocêntrico, elas precisam se dar de um modo que seja orgânico, né? Que a escola ela compreenda que ela precisa partir de outros lugares. Então, como eu havia falado em determinado momento, a gente educa para a potência ancestral africana sem precisar necessariamente falar de um lugar de luta, no sentido de falar para as crianças de racismo, né? A gente luta numa outra dimensão. A gente vai lá, por exemplo, no dia da Mulher, né? E a gente apresenta majoritariamente, por exemplo, mulheres negras, mulheres ameríndias em condições, em espaços de poder. E por que que isso acontece, né? Deixa eu ver aqui quanto tempo, porque tem que se preocupar também. Ai. Com o tempo, né? Porque eu tô falando aqui, eu não tô conseguindo ver o tempo. Porque só avisa com 30 segundos que vai acabar. Mas, enfim. Mas eu acho que a gente conversou em torno de acho que umas 7h15, mais ou menos. Acho que ainda tem aí mais de 10 minutos, eu acho. Tá certo. Agora você ficou baixa pra mim. Eu tô baixa pra você? Não, tá bom. Tá baixo pra ti? O seu ficou um pouco baixo pra mim. As pessoas estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Alguém diz só um ok aí pra ver se... Mas eu tô te ouvindo, só tô te ouvindo um pouco mais baixo, né? Então, a gente, Dia do Trabalhador, da Trabalhadora, por exemplo, a gente faz isso, né? A gente vai lá pegar no Brasil N exemplos de pessoas negras e indígenas em espaços de poder. Né? Mas e por que não pegou pessoas brancas? Porque esse universo branco, a criança colocou o pé fora da escola, ela já está imersa. Ela vai ligar a TV, ela vai ver um mundo branco. Ela vai transitar da escola até a casa dela, ela vai ver um mundo branco. Ela vai chegar no ambiente de trabalho da família dela e ela vai ver um mundo branco. Ela vai almoçar no shopping, ela vai ver pessoas brancas sendo servidas, pessoas negras servindo. Toda essa estrutura
do racismo, né, que é estrutural e estruturante das nossas vidas, essas crianças estão imersas. Então, o que a gente faz na escola é tentar puxar a vara para o lado completamente outro. Né? No sentido de valorizar os conhecimentos, né, também europeus, a gente trabalha com o calendário decolonial que pensa essas diferentes constituições. Então, por exemplo, quando a gente vai chegar no final do ano, a gente pensa no Kwanzaa, né? Mas a gente pensa também no Natal, né? Quando a gente vai chegar na Páscoa, a gente pensa, por exemplo, no contexto da Toré indígena, né? Que é uma festa muito celebrada pelas comunidades indígenas no mês de abril. A gente pensa na Páscoa cristã e a gente pensa também, né, na feijoada de Ogum, a gente pensa em constituições pautadas dentro da lógica das religiões de origem africana. Agora São João, né? São João, pela mesma forma, né? A gente vai pensar aí na dimensão cristã, ocidental, dos santos juninos, mas a gente vai pensar também, por exemplo, numa festa ancestral indígena aqui das Américas, uma festa maia, que é chamada dos incas também, né? Inti Raymi. E a gente vai pensar também nos solstícios egípcios, que eram festas ancestrais, inclusive, que deram base para festas que nós tínhamos aqui em junho, que a Igreja Católica tentou apagar essas festas, como não conseguiu, se apropriou dessas festas dentro do escopo dos santos juninos e apagou o sentido dos solstícios egípcios, né? Então, a gente vai estar sempre buscando articular esses marcos civilizatórios, dando a tônica mais especial à Constituição Cultural Africana, porque essa é a nossa maior constituição identitária, não só na nossa localidade, enquanto Salvador, Bahia, mas também no Brasil. Nós somos maioria no Brasil, né? Então, é um pouco desse sentido. Gente, maravilhosa. Fiquei só aqui te ouvindo falar de o quanto é bonito o trabalho de vocês. E fiquei pensando, a gente pouco ouve falar, às vezes, quando me convidam para alguma fala, né? E aí, quando eu vou perguntar para as pessoas se elas sabem um pouco sobre a África, se elas sabem da diversidade cultural, da diversidade, da complexidade cultural de África, de tantas línguas faladas, mais de 2.000 línguas faladas, de ser uma sociedade matriarcal, da questão da importância do coletivismo, da comunidade, da importância da família, da importância dos mais velhos, da importância das crianças. As crianças são sol vivos, e hoje a gente vê até as crianças relegadas a um lugar na margem. Hoje eu vejo, diante dessa pandemia, eu vejo as famílias, inclusive, porque as crianças não estão podendo ir para a escola, as famílias, os pais não sabendo o que fazer, porque eles sempre muitas vezes relegaram o cuidado, uma classe, né? Uma classe sempre relegou o cuidado dos seus filhos para a babá que estava em casa ou para ir para a escola. E aí hoje não pode ter a babá dentro de casa e não pode levar para a escola. Então, essa criança está sendo um fardo naquela família, e isso foi o Ocidente que trouxe para a gente. Se a gente for buscar um pouco das nossas origens, as crianças eram extremamente valorizadas, são extremamente valorizadas. A questão de homossexuais eram divindades em África. Então, essas questões, o princípio Ubuntu, que é a coisa mais linda, que você está, inclusive, estudando sobre isso, né? Eu sou porque nós somos. Então, tudo isso, você trazer esse cenário é extremamente rico. Quando eu falo sobre isso, as pessoas ficam, que legal. Então, assim, que legal, nunca ouvi falar disso. Então, muita gente que está aqui assistindo provavelmente não ouviu falar de tanta riqueza que você trouxe na sua fala e que muita gente está tendo conhecimento agora. Então, assim, pessoas brancas e pessoas negras, a gente não teve acesso a isso. Então, por a gente não ter acesso a isso, a gente foi colocado no lugar e lá a gente ficou.
E aí lá a gente aceitou esse lugar que nos colocaram. Então, não à toa que 75% da população extremamente pobre no Brasil ela é negra. Não à toa, o sistema carcerário, 60 e alguma coisa por cento, 65%, se eu não me engano, do sistema carcerário são pessoas negras. Então, onde estamos? A gente está em um lugar que fomos colocados. Mas por quê? Porque a gente não teve referências, a gente não viu. Então, assim, um trabalho magnífico. Assim, eu até um dia desses eu fiz uma publicação que foi aí que me despertou mandar essa mensagem para te convidar para essa live. Eu fiz uma postagem no meu Instagram falando que resumindo, era tentando falar que estou cansada de tentar buscar uma sociedade antirracista, que agora eu acho que a gente tinha convocando o meu povo negro para a gente buscar nossa autonomia, mas como nos fortalecendo enquanto povo. E aí eu dava algumas alternativas de como a gente poderia se fortalecer enquanto povo, fortalecer os nossos, trazer os nossos com a gente também. Aí uma das questões do aspecto que eu colocava era escolas, quem tiver uma possibilidade de ter uma escola, estar à frente de uma escola, de gerir uma escola, que chamassem professores negros, que colocassem autores negros, que trouxessem essa herança tão rica que a gente tem africana e que a gente não traz isso para nossas discussões. E aí eu coloquei. E aí isso gerou assim, um certo incômodo assim, nas pessoas, em algumas pessoas, né, que vieram, inclusive não colocaram lá, mas inclusive em algumas discussões, em algumas falas, diziam assim, que como se eu estivesse fazendo um racismo reverso, né? E aí eu acho acho que as pessoas não sabem bem o que é racismo, então elas falam que isso seria um racismo reverso. Eu perguntei para uma pessoa, eu perguntei assim, vem cá, houveram navios branqueiros, houveram 300 anos de escravidão de um povo branco, houve um silenciamento de um povo, houve um apagamento, houve um genocídio de um povo branco, porque se tiver havido, eu perdi essa parte da novela, e aí como é que a gente vai falar de racismo? Racismo é um sistema de opressão, baseado em quê? Em relações de poder. Então, o negro nunca teve poder nesse nosso contexto. O negro nunca teve, não foi dado poder, não foi dado nada. Então, ele não esteve nesse contexto. Então, nesse sentido, eu queria também saber como é que se dá a constituição dessa escola no que diz respeito à composição dos gestores, de professores. A questão dos autores você acabou trazendo um pouco, mas eu queria saber assim, como é que é essa escola nessa questão da composição em relação a isso? Maravilha, maravilha. Então, a gente falou muito aqui numa questão epistemológica, né? Porque a decolonialidade, ela vai ser pensada aí a partir de 3 grandes categorias, né? A colonialidade do saber, que é o que a gente falou aqui de estratégias de superação dessa colonialidade, né? Então, a gente, por exemplo, vai pensar a Lei 10.639 e a 11.645, não apenas em novembro, como alguém falou aqui, e não apenas a partir da cultura popular. A cultura popular é importantíssima, na nossa escola tem capoeira, na nossa escola a gente estuda, a gente tem dança afro, então a gente vai pensar o samba, a tia ciata, a gente vai falar da feijoada, a gente vai falar de uma série de coisas da cultura popular, mas a gente quer falar também de cultura científica do nosso povo, né? Porque esse é o lugar de poder que a sociedade, por mais que ela faça um discurso da importância do popular, ela divide o científico do popular e ela hierarquiza, né? Então, para a gente é importantíssimo a gente falar, olha, a gente está aqui, né? A gente, na nossa localidade, por exemplo, todo o cenário cultural da Bahia foi pensado para ajudar por pessoas negras. Mas a gente está aqui também no científico, e nós somos pioneiros também no desenvolvimento da ciência. Isso a gente está falando de uma humanidade que surge há 300 mil anos, assim, que o fóssil mais antigo tem 300 mil anos. Mas vocês ficam falando de nós só de 4 séculos, cara. Então, cadê o resto da história? Tem um pedaço imenso que está faltando aí que eu quero saber. Né? Então, essa é uma questão que a gente busca superar no campo epistemológico. Só que existem outras dimensões também. Tem 27 segundos. A gente vai reiniciar para conseguir concluir, Carla?
Tem 18 segundos. A gente vai reiniciar para conseguir Eu não tô te concluir a ouvindo. Vocês live? estão ouvindo, gente?